Olá pessoal, eu sou o Fábio Braga, sou perito criminal aqui da Polícia Civil do DF e hoje eu quero falar um pouco para vocês de um tema que é relativamente simples aqui dentro da perícia, mas que causa muita confusão entre os iniciantes principalmente. A diferença entre o perito criminal, o perito judicial e o assistente técnico. A perícia envolve muitas áreas do conhecimento e a nossa legislação, é disso que eu vou falar mais ou menos aqui, singulariza a atuação desses três profissionais que podem atuar nessa área belíssima do conhecimento que é a perícia. Pois bem, vamos começar aqui. Eu sou aqui o idealizador do projeto Loucos por Perícia, hoje a Escola LP Perícia. Quem não nos conhece, passa aqui no nosso site lppericia.com.br, dá um alô, temos vários cursos muito legais. Mas a ideia hoje, né, aqui nesse vídeo, é trazer essas diferenças para você que quer começar na carreira e saber onde você pode entrar na carreira, como que você pode entrar e procurar os canais corretos para se aventurar nessa nova profissão. Bom, diferenças entre o perito criminal, o perito judicial e o assistente técnico. Primeiro falar um pouquinho da perícia. O que é a perícia? Como nasce a perícia? A perícia lato sensu, no mundo ocidental, ela nasce ali em meados de 1900, 1910, quando lá em Lyon, um camarada chamado Edmond Locard conhecia um amigo, tinha um amigo, na verdade, que trabalhava na investigação, era policial, e o Locard, cientista, trabalhava na Universidade de Lyon. Ele, conversando em um determinado momento com esse investigador amigo, colocou o seu laboratório à disposição da investigação lá em Lyon. Assim nasce a perícia. A perícia nada mais é do que uma área do conhecimento que envolve várias áreas da ciência, matemática, física, química, biologia, computação, hoje em dia, neurociência, estatística, e todo esse conhecimento ele é posto à disposição do nosso sistema de justiça, na verdade, dos sistemas de justiça, mundo afora, para resolver problemas que normalmente exigem uma especialidade, um conhecimento técnico que o operador do direito não tem, o magistrado não tem. Então isso mais ou menos é a perícia, a ciência entrando dentro do sistema de justiça. E aqui eu trago basicamente qual é a essência da perícia, a análise técnica científica, e aí fazendo uma conexão com o nosso tema, realizada por profissionais especializados. Quem são esses profissionais especializados que vão ajudar o sistema de justiça quando houver um problema que envolva algo extradireito? Esses profissionais especializados. E qual o objetivo? Fornecer subsídios técnicos que auxiliem, sobretudo o magistrado, a tomar uma decisão, né, que seja justa, que esteja dentro do processo, que se amolde ao direito contemporâneo. Né? E aí nós temos, para realizar essa atividade, principalmente no nosso sistema jurídico, no sistema brasileiro, três modalidades distintas de atuação. Nós podemos atuar como peritos criminais, nós podemos atuar como peritos judiciais ou nós podemos atuar como assistentes técnicos. E para quem quer começar a trabalhar nessa área, é importantíssimo diferenciar essas três possibilidades, justamente porque as formas de atuação são diferentes, a legislação é um pouco diferente, e a forma de ingressar na profissão é completamente diferente. Falando um pouquinho do perito criminal, por exemplo, eu sou perito criminal, sou profissional concursado, sou profissional do Estado, trabalho na Polícia Civil do DF, né? E essa eu acho que é a principal definição, a singularidade do perito criminal. O perito criminal é um profissional de carreira vinculado aos órgãos de segurança pública dos estados em regra. Há uma atuação investigativa, né? Investigativa porque normalmente esse perito ele atua na fase pré-processual, na fase de investigação, não que ele investigue propriamente dito, não é o papel do perito criminal, mas ele atua normalmente quando um inquérito policial ele é instaurado.
Imagina que tem um acidente de trânsito na sua cidade nesse momento e nós precisamos saber quem deu causa ao acidente. O carro A ou o carro B? Ora, a partir de princípios, usando princípios da física, todos vocês estudaram um pouquinho ali cinemática, mecânica clássica, a partir desses princípios, um especialista irá dispor esse conhecimento, irá dispor essa resposta ao sistema judiciário para que a decisão correta seja feita. E o que marca esse profissional? A imparcialidade total. O perito criminal ele não trabalha para nenhuma das partes. Ele não trabalha para a promotoria, ele não trabalha para a defensoria, não trabalha para o advogado, ele trabalha usando o seu instrumento, que é a ciência, para descobrir a verdade possível em relação àquele caso. Algo muito importante, principalmente para quem está iniciando. Professor, eu posso fazer uma pós-graduação em perícia criminal e ser perito criminal? Não. A forma de ingresso nessa modalidade específica da atividade pericial é a partir de concurso público. Não adianta fazer uma graduação, não adianta fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, um curso livre de perícia criminal. Isso não habilita você a atuar como perito criminal. A única forma de você atuar dentro dessa modalidade é especificamente prestando concurso público. E quem diz isso? Nossa base legal, né, principalmente que rege ali a perícia criminal, é o Código de Processo Penal, os artigos ali entre os 158 e o 184 do CPP. Deem uma olhada, muito simples, toda a profissão aqui é regulamentada. Nós temos também uma lei federal, a Lei 12.030 de 2009, que diz quem são os peritos oficiais de natureza criminal. Né? São os peritos criminais, os peritos odontolegistas e os peritos médico-legistas. Esses também atuam dentro desse sistema e tem a forma de ingresso, da mesma forma que o perito criminal, a forma de ingresso se dá somente por concurso público. Além disso, nós temos algumas legislações locais. Cada estado, cada unidade da federação possui algumas normas específicas regulamentando as carreiras, as atribuições, que cursos podem, por exemplo, estão habilitados para prestar concurso público para perito. Então, por exemplo, se você quer ser perito legista, óbvio que você tem que ser formado em medicina. Se você quer ser perito odontolegista, você tem que ser formado em odontologia. Se você quer ser perito criminal, aí depende do estado. Em Brasília, por exemplo, não são todas as graduações que são permitidas para o concurso público de perito criminal. O pessoal de direito não pode fazer, a administração não pode fazer. Em regra, são as ciências naturais, física, química, biologia, contabilidade, odontologia e as engenharias lato sensu. Basicamente é isso, mas sempre quem manda é a regra do edital. Então, batendo aqui bastante, né? A galera tem muita dúvida, né? Eu quero ser perito criminal, como é que eu ingresso na carreira? Primeiro, você tem que ter uma formação superior. De novo, cada estado, cada unidade da federação exige uma formação. Então, quando você for fazer concurso, verifique no edital daquele estado específico, daquela unidade da federação específica, quais são os cursos permitidos. Forma de ingresso, concurso público. Não existe pós-graduação que habilite você a ser perito criminal, perito legista ou odontolegista. Capacitação desse profissional normalmente é dado justamente dentro dos órgãos. Quando eu entrei, por exemplo, aqui na Polícia Civil do DF, eu tive uma formação na Academia de Polícia, alguns meses, e depois, dentro do órgão pericial, dependendo da área que eu fosse atuar, eu tive uma formação específica. E, claro, fases do concurso, nomeação e posse são requisitos ali formais para você realmente atuar como perito criminal. Perito criminal ficou ok? Vamos então descobrir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse outro ator que trabalha com perícia, o perito judicial. Esse aqui é o auxiliar do juiz. É um profissional de confiança, vamos dizer assim, do juiz para resolver problemas que o juiz não tenha uma determinada especialidade. Imagine que o juiz esteja julgando uma grande fraude financeira e precise de uma análise contábil muito robusta. Ora, o magistrado tem formação em direito, não tem formação em contabilidade.
Vai precisar de um auxiliar da justiça para justamente fazer essas análises específicas para ele. Quem é esse auxiliar? O perito judicial. Diferentemente do perito criminal, o perito judicial, normalmente ele atua na esfera civil, lato sensu. Quando eu falo civil, é tudo que não é criminal. Normalmente, ele pode também atuar excepcionalmente na área criminal. Mas a grande diferença em relação ao perito criminal é que o perito judicial, para ingressar na carreira de perito judicial, não é necessário concurso público. É necessário uma determinada habilitação técnica, seja a partir da sua graduação, seja a partir de cursos de extensão específico. Depois, com essa habilitação, você faz cadastro nos tribunais, então você é um perito cadastrado no tribunal, e havendo uma dúvida em uma área específica do conhecimento, como a contabilidade, como a física, como a química, por exemplo, você vai ser nomeado pelo juiz para resolver aquele problema e elaborar um laudo. E claro, como esse profissional também ele é um auxiliar do juiz, ele é pautado por uma imparcialidade. Ele não trabalha nem para o autor, nem para o réu. Qual é a base legal dessa profissão? Basicamente, aqui no Código de Processo Civil, entre os artigos 464 e 480, passem o olho lá, bem interessante também. Aliás, se você for trabalhar como perito judicial, é fundamental que você conheça esse normativo aqui. Há também uma pequena previsão no Código de Processo Penal do perito ad hoc. Imagina, né, o Brasil principalmente, que é um país continental, em alguma área não tem um perito especialista, um profissional do Estado concursado, especialista em um determinado assunto, e eu preciso resolver aquele problema. Nestes casos, para não ficar essa lacuna, o Código de Processo Penal autoriza que o juiz nomeie um especialista ali ad hoc, que não vai ser concursado, por isso que é uma exceção, para resolver aquele problema pontual. E aí, né, uma coisa que cria também uma pequena confusão quem está entrando na carreira é, poxa, quais são os requisitos, Fábio, para eu ser perito judicial em Brasília? Olha, você vai ter que entrar no site do Tribunal de Justiça do DF e verificar os requisitos. Em Mato Grosso do Sul, você vai ter que entrar no site do TJ do Mato Grosso do Sul e verificar quais são os requisitos. Esses requisitos, eles não são nacionais, eles não são gerais. Cada tribunal tem o seu requisito. Em regra, ora, se você vai atuar como perito contábil, você tem que ser formado em contabilidade. Se você vai atuar como perito em engenharia, você tem que ser formado em uma determinada engenharia. Se você vai atuar como perito em grafoscopia, analisar assinaturas, você tem que ter, aí não tem graduação para isso, né? O que você tem que ter? Um curso de extensão. Normalmente os tribunais pedem esses cursos com 60 horas, com uma carga horária mínima, em regra 60 horas, para você estar habilitado a trabalhar dentro daquela área específica. Então você tem que ter, ainda falando sobre perito judicial, como é que você ingressa nessa profissão, você tem que ter uma formação especializada. Alguns, na verdade, grande parte dos tribunais hoje exige um diploma de nível superior, né? Mas existem algumas áreas onde você não tem essa formação acadêmica propriamente dita, não tem uma graduação. Vamos imaginar que o problema seja de balística. Eu quero saber se um projétil saiu de uma determinada arma e um perito judicial foi nomeado para resolver esse problema. Há graduações de balística, sobre balística? Não há, não no nosso país. O que vai habilitar uma determinada pessoa a atuar como um perito em balística? Um curso de extensão dentro dessa área de atuação. Então, existem várias áreas realmente onde você não vai ter um diploma de nível superior relacionado diretamente com aquela área do conhecimento. Por isso que as escolas, e a nossa escola fornece cursos de extensão para você estar habilitado a trabalhar como auxiliar do juiz. Segundo passo, além de ter a formação especializada, você tem que se cadastrar no tribunal. Cada site do tribunal, né, muita gente tem muita dúvida, nossa, como é que eu faço? Muito simples, você entra no site do tribunal, procure lá como que você se cadastra para ser perito em uma determinada área. Normalmente, os tribunais já têm as categorias de peritos, né? É até uma pergunta aqui interessante, muita gente me pergunta, né, entra em contato, Fábio, eu quero fazer um curso de perito. Eu falo, gente, assim, um curso de perito, mas de qual área? Existem inúmeras áreas na perícia.
né? Você pode ser perito em trânsito, você pode ser perito em morte violenta, que seria em homicídio, você pode ser perito em química, né? Imagina que foi encontrado um pó branco, eu quero saber se esse pó branco é cocaína ou não, né? Quem vai resolver isso é um perito em química. Você pode ser um perito em documentos, que é a nossa especialidade aqui na Escola Loucos de Perícia. Você pode ser especialista em computação forense, né? Então tem várias áreas ali. E para fazer o cadastro no tribunal, o tribunal já divide direitinho essas áreas. Você vai escolher, falar, olha, minha habilitação aqui é para ser perito grafoscópico ou grafotécnico. Você vai escolher essa opção aqui no tribunal. Ele vai pedir para você juntar o quê? Os cursos de extensão que você fez nessa área que habilitam você a ter essa especialidade. Você tem que ter essa formação especializada. E a partir disso, seu cadastro sendo aceito, você passa a concorrer com outros peritos a nomeações dentro da área da grafoscopia. Isso significa que quanto mais especialidades você tiver, mais cadastros você pode ter e maior a sua chance de nomeação. Se você é especializado somente em grafoscopia, você só pode se cadastrar em grafoscopia. Se além de grafoscopia você tem documentoscopia, que é outra área do conhecimento, bem ligado à grafoscopia, você pode se cadastrar também em documentoscopia e assim sucessivamente. Como eu disse, depois nomeação pelo juiz, compromisso legal formal nos autos e você vai elaborar um laudo para resolver aquele problema. Terceira profissão, assistente técnico. O assistente técnico, diferentemente dos outros dois, do perito criminal e do perito judicial, ele sim é contratado por uma parte. Imagine uma banca de advocacia, né, que precise resolver um problema técnico e precisa de um profissional, né, para resolver esse problema técnico. Quem que ele contrata? Um assistente técnico. Esse profissional também é um perito, né, mas diferentemente das duas outras atuações, aqui não há uma grande imparcialidade, porque este profissional ele defende interesses da parte que o contratou, né? Então, diferentemente dos peritos oficiais, que são os peritos criminais, os peritos legistas e odontolegistas, diferentemente do perito judicial, aquele que é o auxiliar do juiz, o assistente técnico representa interesses de quem o contratou, né? Imagina que, óbvio, que ele não vai faltar com a verdade, não é isso que eu estou dizendo, mas ele vai trabalhar para sustentar a tese da parte que o contratou. E aí ele faz uma atuação dentro do processo, né, que normalmente é chamada de atuação colaborativa, onde ele participa sim de exames periciais, ele pode formular quesitos para outros peritos que atuaram, para o perito judicial, por exemplo, que atuou dentro daquele processo, ele pode fazer críticas em relação à metodologia que foi utilizada, questionar conclusões que foram colocadas ali pelo perito criminal ou pelo perito judicial, enfim, né? O que diferencia esse profissional aqui, por fim, em relação aos outros dois profissionais que eu acabei de comentar, é justamente porque ele é contratado por uma parte específica. Requisito de atuação. Olha, não tem muito requisito, né? Eu sou dono de um escritório de advocacia, eu quero contratar você, contrato você, vejo seu currículo, né? E contrato você. Óbvio, né? Se eu tenho um problema relacionado a acidente de trânsito, no seu currículo vai ter que ter uma especialidade para eu te contratar, que você tenha conhecimento dentro dessa área. Se eu tenho um problema em relação a uma assinatura falsa em um contrato, ora, eu vou ver no seu currículo se você tem habilitação em grafoscopia para poder atuar junto ao meu escritório. Basicamente é isso. Base legal, também o assistente técnico aparece aqui no Código de Processo Civil, no 465, e no Código de Processo Penal. Ele pode atuar tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. O ingresso na atividade, óbvio, uma qualificação técnica, a contratação é privada, é uma relação, não tem relação ali do Estado com o profissional, é uma relação privado com privado, escritório com pessoa ou escritório com escritório, imagina que possa ter um escritório de perícia. É uma indicação formal, a partir do momento que você é contratado como assistente técnico, essa parte, o advogado do autor ou do réu, informa dentro do processo que há um assistente técnico agora que vai falar sobre determinado assunto aqui dentro dessa atuação. Claro, a atuação do assistente técnico é uma atuação técnica científica, não é uma atuação jurídica, porque para isso nós já temos os advogados. Aqui é um quadro para a gente fechar, né? uma breve comparação para vocês não terem mais dúvidas entre essas três profissões.
O perito criminal é servidor público, o perito judicial é um profissional liberal, você pode trabalhar de casa, e um assistente técnico é um contratado privado. Imparcialidade absoluta do perito criminal, absoluta do perito judicial, parcial porque ele representa interesses, o assistente técnico representa interesses da parte que o contratou. Momento que o perito criminal atua, normalmente ali na fase do inquérito policial. O perito judicial e o assistente técnico, normalmente na fase do processo, quando o processo já está correndo. Nomeação, forma de entrada nessa profissão. Perito criminal, somente concurso público. Perito judicial, nomeado pelo juiz a partir do cadastro que é feito no tribunal. Assistente técnico, contratado pela parte interessada. Remuneração, perito criminal, salário fixo, ele é um servidor público. Perito judicial, honorários judiciais estabelecidos quando você é nomeado. E o assistente técnico, honorários privados, você contrata ali, né, com o escritório que está conversando com você, quais são os honorários devidos. Atuação, normalmente o perito criminal, né, atua, o próprio nome diz, atua ali quando nós temos crimes, então atua ali em locais de crimes, coisas envolvendo infrações penais. E o perito judicial trabalha, em tese, em regra, na verdade, na esfera civil, lato sensu, tudo que não é criminal. E o assistente técnico pode trabalhar tanto aqui na esfera civil quanto na esfera criminal. Então, né, aqui só para a gente concluir, nós temos 3 modalidades no nosso ordenamento jurídico para atuar. Espero que vocês não façam mais confusões, né, principalmente na forma de ingresso nessas profissões. É importantíssimo ter esse profissional ali dentro que, além de resolver problemas técnicos, garante muito, sobretudo o assistente técnico contraditório. Imagine que o perito criminal coloque uma peça técnica ali e ninguém pode discutir sobre essa peça. Lógico que pode. Contraditório é muito bem-vindo sempre, porque o ser humano ele erra, o perito criminal pode errar, o perito judicial pode errar, e o assistente técnico pode apontar esse erro. Mas o que une essas 3 profissões, eu acho que é essa expressão, excelência técnica. Lembrem como eu comecei, né, esse pequeno vídeo aqui, essa pequena aula, falando como nasce a perícia. A perícia nasce nas universidades. Há uma relação umbilical entre perícia e ciência. Perícia não é aventura. Eu falo isso porque eu vejo, né, muita gente, principalmente no Brasil, nós temos ruins no mercado. Então fica essa dica final também. Quando você for fazer um curso de perícia em qualquer área, procure uma indicação, procure saber, né, se essa escola tem reputação. Ouça quem já trabalhou nessa escola, quem já teve aula nessa escola antes de investir o seu dinheiro, porque é isso aqui que nos diferencia enquanto peritos dentro do processo. É a excelência técnica, é a excelência científica. Espero que tenham gostado dessa apresentação, dessa breve aula, para a gente entender direitinho quem são esses profissionais, mas o que eu já posso adiantar que essas 3 profissões são belíssimas, cada uma com a sua forma de ingresso, cada uma com a sua forma de atuação, mas, sem dúvida, profissões que contribuem e contribuem muito para o bom andar da justiça. Perfeito? Fábio Braga, nos siga no Instagram, @loucosporperícia. Quem não visitou nosso site, dá uma passadinha lá. E se você gostou dessa videoaula, deixa aqui o seu like e siga o nosso canal para saber muito mais sobre perícia. Um beijão e até a próxima!